Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando mais uma edição do programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente acompanha o nosso programa aqui ao meio-dia no canal 9.1 TV Capital e com reprise às 20 horas e 30 minutos. Você já sabe, o nosso encontro diário, então a gente agradece a você que é nosso companheiro do dia a dia. Bem, como nós anunciamos ontem, o nosso convidado desta quinta-feira é o presidente da FAEC, o Amilcar Silveira. A FAEC é a Federação da Agricultura do Estado do Ceará. Amilcar, antes de tudo, muito obrigado pela vinda aqui no programa No Ar, na TV Capital. Eu que agradeço o convite a você, a Roberto, suas ordens. Amilcar, já faz quanto tempo você está na presidência da FAEC? 3 anos. 3 anos. A gente ganhou a eleição. Na verdade, é a Federação da Agricultura. Nós somos o representante maior dos produtores rurais do estado do Ceará. Temos 62 sindicatos atuantes que representam o estado do Ceará inteiro. Houve uma eleição duríssima há 3 anos atrás. E esse, inclusive, é o nosso mandato. Mas quando vocês entraram, quando você entrou, era assim, bem menos, né? Entidades? Era menos sindicatos, né? Na verdade, nós queremos a gente acha que quanto mais forte tiver a base, mais forte terá uma federação, né? Nós somos representantes de produtores rurais, então quanto mais isso estiver representado, é melhor para nós. O nosso objetivo é fortalecer a nossa base para fortalecer uma federação da agricultura. Como é que você fala do seu trabalho nesse período, Amilcar? Os desafios, tudo. De fato, foi um desafio muito grande. Eu sou de Quixadá, né? A minha região é a região do Quixadá. Nós temos propriedade exclusiva que veio da nossa família, uma tradição do meu avô, você conhece. E aí a gente assumiu... Na verdade, eu comecei na vida sindical porque houve um assentamento do MST na frente da nossa propriedade. Isso não deixou... Em Ibaretama. Em Ibaretama, exatamente. Isso me deixou muito preocupado e eu procurei, inclusive, a Federação da Agricultura e tive portas... Não é o ex-presidente é meu parceiro e tal, mas a federação não tinha o intuito de simplesmente entrar em confronto para defender produtores rurais e isso me incomodou. Então, a partir daquele momento, eu resolvi entrar na luta para tentar lutar, não é brigar, porque tem uma coisa diferente, lutar e brigar. Lutar para produtores rurais a partir de Quixadá, depois primeiro eu fui presidente do Clube do Berro, uma associação de produtores de ovino e caprino. Depois eu virei presidente da Câmara Setorial do Agronegócio, segundo presidente, na verdade. Tivemos duras batidas aí com o governo, na época do governador Camilo. Depois eu virei presidente do Sindicato de Quixadá e presidente da Federação da Agricultura. Amilcar, eu queria perguntar exatamente isso. Você está passando por governos que têm mais proximidades com o MST, governo. Isso complica um pouco o trabalho de vocês? Como é a questão da articulação? Tem algum complicador? O atual governador, por exemplo, já foi advogado do MST. Então, teoricamente não, na verdade tem uma proximidade maior. Isso dificulta alguma coisa no trabalho de vocês? Na verdade, Roberto, conflitos, ele não é bom para ninguém, né? Eu não vejo o conflito como uma boa opção. Eu acho que o diálogo sempre pode levar a soluções e um setor que cresce como o agronegócio. Nós representamos 25,3% da economia do estado do Ceará. Sim. Tem mais de 2 milhões de pessoas vivendo nas áreas rurais. Então, eu passei por 3 governadores, Camilo Santana, Isolda Sela e agora o governador Elmano. Na verdade, o Camilo, para nós, foi o pior governador do agronegócio na história. Ele foi um cara que é agrônomo e não ele fez políticas ou geriu o estado de Ceará para fim de melhorar o agronegócio. Esse foi Camilo Santana. A governadora Isolda foi uma governadora de um bom diálogo. Bom diálogo. E o governador Elmano, eu, inclusive, fiz uma reunião lá no escritório do Beto Studio, antes dele assumir, e depois eu, na verdade, porque não tinha votado nele, ele assumir, nós fizemos uma reunião lá, e porque me preocupava muito os confrontos agrários. Porque eu acho que nós não estamos nem na época medieval para sair brigando por terra. Até um estado que não tivesse terra para ser vendido, eu ficava até calado. Aqui é cheio de propriedade para ser vendida, então não existe essa necessidade desse conflito. Por surpresa minha, e eu falo isso aqui muito abertamente, o governador Elmano tem cooperado, dos 3 eu tenho cooperado mais. Então o governador é um governador de diálogo, eu agradeço a ele. Filho de pequeno produtor, né? Ele é produtor rural. Ele é produtor, não? Ele é produtor rural, tem uma propriedade rural lá em Caridade, entende do negócio, sabe as necessidades do homem do campo.
E nós, Roberto, lá na Federação da Agricultura, fizemos um negócio que eu acho que todos deveriam fazer. Esse negócio de pequeno ou médio produtor rural, isso não existe para nós. Existe produtores rurais. Sim. Às vezes, políticas públicas querem distanciar o agronegócio porque o agronegócio nada mais é de que o que envolve a agricultura, não é os grandes produtores, né? E às vezes você dividia o nosso setor em agricultura familiar e o grande produtor, isso não coopera mais hoje, isso não cabe mais no mundo de hoje. Então, na verdade, nós temos que levar desenvolvimento para as áreas rurais, desenvolver o Ceará, que é mais importante, e o que que nós comunicamos de fato, são de fato os nossos objetivos que são comuns. Então, eu tenho um governador, Elmano, como governador que coopera para o agronegócio Ceará. Eu ia puxar isso, inclusive, para saber como foi a questão da aprovação do projeto dos drones. Como foi essa conversa? Porque o governador, quando era deputado estadual, ele era contrário a isso, entendeu? Como foi essa conversa? Eu tenho contato com o deputado estadual Felipe Mota, que também era o autor do projeto. Como foi essa conversa de vocês com o governador para ele conseguir colocar a base dele, boa parte da base dele apoiando também esse projeto lá na Assembleia? Na verdade, Roberto, isso foi um grande equívoco. O governador, o Camilo Santana, que foi quem promulgou a lei, sabia da gravidade do problema que era a proibição da pulverização aérea. Na verdade, houve uma proibição do avião e não teve do veneno. Então você poderia aplicar o veneno com a mão, mas não podia aplicar no avião. Então, o que aconteceu foi uma lei ideológica, que o governador Elmano teve coragem, inclusive, de saber que aquilo, e aí teve a sabedoria de saber que aquilo era pior para produtores rurais. E, inclusive, trabalhadores. Porque tem contato direto com o veneno, né? E um detalhe. A proibição não era o rural, era para aplicação aérea, né? Inclusive biodefensivos, ou seja, se eu tivesse produtos biológicos, eu não podia aplicar. Quer dizer, eu vi agora, recentemente, lá em Blumenau, para combater a Aedes aegypti, estava sobrevoando um drone, colocava, via uma caixa d'água aberta, colocava um medicamentozinho ali, porque alguma casa tivesse fechada, coisa que vale. Aqui também não pode. A proibição é para as áreas urbanas também. Ela não distingue se é rural ou se é urbana. Você considerou uma vitória, Milka? Considerei uma vitória do Ceará, não foi minha pessoal, não. Foi uma vitória do Ceará, era muito mais importante do que isso, porque, na verdade, cara, hoje em dia, com o advento da aplicação aérea, quando você tem as aplicações de defensivos agrícolas, manualmente, você faz aplicação de 400 litros, até 400 litros de calda por hectare. Calda não é defensiva, é calda por hectare. A aérea é 20. Você está aplicando 5% do que era, e isso é custo, isso é despesa. Sim. Então, hoje em dia, eu vi aí por esses dias o pessoal reclamando do preço dos alimentos. Eu também reclamo, eu também sou consumidor. Eu jamais gostaria de vir na gôndola do supermercado um tomate a R$10. Não é possível isso. E só tem uma forma de eu competir isso, diminuindo seus insumos e aumentando sua produção. Dólar R$7 é bom para quem, meu irmão? Para ninguém. Nós consumimos aqui. Então eu não sou adepto dessa política que está aí. Eu acho que tem que ser incentivada a produção rural. E, assim, de grosso modo, nós produzimos aqui no Ceará algo em torno, no agronegócio, algo em torno de 18 a 20 bilhões de reais. É exportado 400 milhões de dólares. Nada. Podemos fazer muito mais, mas podemos abastecer aqui a alimentação. E aí você entenda, mas que só o faturamento do supermercado do Ceará são 42 bilhões de reais. Nós não conseguimos atender nem a demanda interna. Então, assim, não é razoável hoje em dia você fazer isso. Nós temos que incentivar a produção. E um detalhe importante, ó, aqui nós temos dois tipos de cultura, né? A cultura de sequeiro, que é a cultura que depende da chuva, e a dos perímetros irrigados. Nós temos 14 perímetros irrigados geridos pelo Denox, e esses 14 perímetros irrigados só funcionam a meia boca, alguns perímetros, 4 perímetros irrigados. Então, o correto seria a utilização melhor dos perímetros irrigados, que isso é agricultura e desenvolvimento na via. Só para você ter ideia, aos números, né? São 54 mil hectares, está funcionando 14 mil aos números da federação e 17 do governo. Então, se a gente dobrar
essa área de perímetro irrigado, nós podemos aumentar e melhorar a cultura que está no perímetro irrigado, podemos melhorar até 30% do PIB do agronegócio Ceará. Cara, isso é muita coisa. Isso é um ataque rápido. Isso significaria o que em termos... eu sei que não é preciso, mas de postos de serviços, por exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para você, claro, que isso vale muito a pena. A água que o Porto do Pecém consome, o Porto do Pecém, a ArcelorMittal, que é uma grande empresa, ela custou 25 bilhões de reais para ser feita ali. A água que ela consome, se fosse colocada nos perímetros irrigados, nós dávamos o dobro do emprego que ela gera lá. Então, a sociedade precisa fazer uma conta, né? Onde é melhor investir. Melhor investir. E um detalhe importante aqui em Fortaleza, que nós temos que sempre fazer essa conta. Às vezes os ambientalistas e os camaradas que foram contra a lei, talvez eles não, eu estou falando talvez, não fazem nem coleta seletiva. Mas com certeza eles não usam produtos naturais. Vão na drogaria comprar o seu remédio. E aqui em Fortaleza, a CAGES tem um desperdício de água em torno de 45,18%. Não é razoável um estado que tem deficiência hídrica, que não existe um rio perene, não sei se você sabe disso, nós somos o único estado brasileiro que não tem rios perenes. Os nossos rios aqui são barrados a partir de reservatórios. Você não vê o rio Jaguaribe passando água o ano inteiro. Ele tem uma barragem ali, que é o Oroz, depois tem outra que é o Castanhão. Isso. Sem ele não passava água. Passava água. Então, assim, nós não temos rios perenes e aí é preciso ter o cuidado e o zelo da água. Aqui em Fortaleza, nós temos que conscientizar a população de Fortaleza que água é muito oneroso. Quanto mais água na produção, é melhor para o fortalezense que compra o seu... Mas só para ainda ficar no tema aí, eu só queria saber que a gente estava conversando em relação ao projeto, né? Como foi essa conversa com o Mano, né? Porque ele defendia um projeto antigo, como vocês convenceram ele, não, é desse jeito, a gente tem que aprovar isso, senão o agronegócio não vai avançar. Não, na verdade, eu acho que o Camilo ele já tinha consciência que teria que fazer essa mudança, né? Ele já disse, não teve coragem de fazê-lo. Do que se indispor com a base, provavelmente. Não é se dispor, ele tinha liderança para isso. Ele, na verdade, o Camilo, às vezes, ele não queria desgastar uma imagem dele. Ele pensava que isso era vantagem, talvez. Ele sabia. Ele votou porque o pai dele pediu e se arrependeu. Sim. Essa aqui é a grande verdade, certo? Entendi. Aqui a gente não pode... Eu também não sei botar pano de fio nas coisas. Eu acho que o Camilo prometeu e não cumpriu também. Isso é um fato importante. Ele, para nosso setor, ele prometeu por algumas vezes e não cumpriu. Então, o Camilo, ele tinha consciência, e aí é uma política do governo, que já sabia, do estrago que tinha sido feito. E aí, Roberto, tem um detalhe, cara, porque as pessoas pensam que tem um avião aqui aplicando defensivo, né? Aplicaram, geralmente, a uma única cultura, que era bananas, 2 vezes por ano. Sim. Muito pouco, que você prejudicou um setor inteiro. Só para você ter ideia, Márcio, se você hoje utilizar tratores para fazer a pulverização de alguns defensivos agrícolas, você gasta a média de R$500 por hectare. Se você usar um drone, você gasta 80. Então, hoje em dia, não dá para... E um detalhe, né? Rapaz, você pega um drone aqui, abastece ele é georreferenciado, ele vai lá, faz a aplicação, volta para a base, você troca a bateria e vai de novo. Quer dizer, hoje em dia, você tem que... Imaginou a gente ser um celular hoje? Já imaginou ser uma rede social, sem qualquer outro tipo de coisa, sem uma televisão, por exemplo? Não é possível, então você tem que avançar. E eu acho que essa lei nos ajudou muito. A Federação da Agricultura agora está pensando, pela dificuldade da mão de obra, inclusive dos Bolsa Família, desses programas sociais, utilização de tratores autônomos. Eu já estou fazendo um projeto que eu quero trazer um autor autônomo para cá, porque não é possível. A dificuldade de mão de obra está muito grande. Amilcar, nós poderíamos citar 3, na sua visão, claro, 3 segmentos que tendem a crescer no Ceará dentro da agricultura? Eu acho que todos tendem. Eu acho que a agricultura, na verdade, Márcio, nós passamos esses 2, 3 anos tentando fazer um alicerce de base sólida para o crescimento do setor. Como assim? A cassinicultura, por exemplo, nós temos 57% da produção de camarão do Brasil. É muita coisa. Muito alto. São 2.036 propriedades hoje. Mas essas propriedades, 93%, elas não tinham licença ambiental. Então nós conseguimos com o governo simplificar, porque marginal não é só o bandido, não. Marginal é quem anda mais da lei, e nós não queremos ser isso. Claro. Nós somos empreendedores produtivos. Uma propriedade rural é um empreendimento rural que precisa, inclusive, dar resultados, né? Então, o governo ajudou, essas propriedades rurais estão se regularizando. Só para você ter ideia, o ano passado foi mais de 400. Então, nós estamos... E aí, esses caras não tinham direito a crédito. Então,
Esse foi o avanço que teve na cassinicultura. E nós estamos fazendo isso em outras atividades de pecuária leiteira. Nós estamos levando agora, Márcio, não sei se você sabe, você sempre nos dá o prazer de visitar a federação, nós estamos fazendo agora fecundação in vitro em bovinocultura de leite para aumentar a nossa produção. Só para você ter ideia, hoje nós produzimos no estado do Ceará 2.200.000 litros de leite por dia. Isso nós temos quase 500 mil vacas. E essa vaca dá 4, 5 litros por cabeça, é muito pouco. Se a gente dobrar, sem aumentar uma cabeça, dobrar essa produtividade de leite, nós estamos falando aí de mais ou menos 100 milhões de reais no bolso do cearense. Então, o que nós estamos fazendo é criar oportunidades. Eu acho que tem 3 setores, voltando à pergunta que você fez, que vai crescer com muita sustentabilidade. Cassinicultura, a pecuária de leite e a fruticultura, essas são 3 atividades que vão crescer sustentável. Amigo, o governo federal está se falando aí, o PT, alguns membros do PT, em relação a combater essa inflação do alimento, taxar as importações do agro. Vocês estão atentos a isso? Eu sei que você está atuando no estado do Ceará, mas deve ter contato com o pessoal lá a nível nacional também, né? As federações, elas são representadas em Brasília por uma confederação que é a CNA. Eu acho isso tão insano que eu nem gostaria de comentar um negócio dele. Isso é tão insano. Você resolveu um problema inflacionário com taxação para exportação, isso é um problema tão insano. Eu acho que o governo tem que fazer o dever de casa. Ele tem que, quando você tem o seu orçamento pessoal e que você não está conseguindo pagar as suas contas, o que você vai fazer? Diminuir despesa. Eu acho que o governo ele tem que fazer o dever de casa, não fez, só fez aumentar o ministério, não fez o dever de casa, ele precisa fazer e organizar suas contas fiscais, que ele vai conseguir crédito para não fazer isso. E aí consegue baixar o dólar, consegue baixar. Hoje eu vi, lamentavelmente, que aumentou a taxa Selic. Não é razoável a gente pagar essa quantidade de juros, e é um setor, inclusive o nosso, que é financiado, precisa de recursos para poder tocar uma produção agrícola. Então, sinceramente, eu acho isso muito mais insano do que uma cabeça. Sinceramente, eu acho esse ministro, Haddad, um peixe fora d'água. É um camarada que não sabe nem o que é fazenda e nós estamos pagando literalmente o pato. Amilcar. Acho que o pato não tem nem a culpa disso. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Antes da gente entrar no assunto da PEC Nordeste, eu queria tratar outro assunto contigo, que a FAEC, vez por outra, faz parcerias com a prefeitura com o caminhão. Né? Como é que funciona isso? Fala pra gente, fala para as pessoas que serviços a FAEC oferece nisso. Na verdade, a Federação da Agricultura, a gente tem alguns setores, a gente tem 400 homens em campo, dando assistência técnica, mais 100, não é bem 400, vai aumentar agora para 372, que era 272. E além disso, a gente tem mais de 100 fazendo capacitação. Nós temos o sistema 1S, que é o Senar, e ele faz assistência técnica, que é feito pela nossa federação, a custo zero ao produtor rural, e a gente também tem as nossas capacitações. A gente acha, Márcio, que uma das maiores dificuldades que está tendo e vai ter nos próximos tempos é a formação de mão de obra. A nossa formação de mão de obra é muito ruim, sim. A nossa produtividade é fraca, a gente tem que melhorar todos os setores, sabia, amigo? Eu sei, imagino, eu já vim da indústria, eu sei disso. E aí uma das coisas que nós temos que fazer é porque eu acho que tem uma coisa que o empreendedor e o líder tem que fazer, é assumir responsabilidades. E nós estamos assumindo essa responsabilidade de fazer essa mudança no campo. A Federação da Agricultura faz isso. Além disso, a gente tem alguns programas, inclusive em parceria com o SEBRAE, que é o SFIV, que é a fecundação in vitro. Estamos agora fazendo forragem, vamos levar forragem para 2.000 propriedades, porque a gente acha na Federação que o problema nosso da seca não é a falta simplesmente de água, é a falta de comida. As pessoas não se preparam, aí não está preparado para conviver pelo período de seca. Porque seca é para conviver, porque sempre volta e outra terá seca. E imagine quando a FUSEMI erra, que lasca tudo mesmo. Mas nós também temos dois equipamentos importantes e nós temos hoje 88 mil alunos que nós ajudamos no programa chamado Agrinho e também temos 34 escolas. E agora a gente tem um caminhão para fazer capacitação nas áreas rurais e agora vamos, em parceria com o governo do estado e o Hospital do Câncer, isso é muito importante que seja dito, sim. Nós vamos fazer um caminhão de prevenção ao câncer. Nós não vamos esperar o produtor rural, o trabalhador rural, que ele tenha câncer para procurar o hospital. Nós vamos procurar ele na zona rural para saber qual a sua necessidade para levar ao Hospital do Câncer. Então, essa parceria é muito importante, vai começar agora, se me permite aqui a sua audiência, começar dia 17 na cidade de Morada Nova. E essa parceria é muito importante porque já deixa ele direto no Hospital do Câncer. Quer dizer, esse fato das pessoas não irem para o hospital, enfrentar fila
e não sabe quando é Vai ter algum critério, amigo, para escolher as cidades? Ou são aquelas que te procuram? Como é que funciona isso? Existe um sistema já do governo do estado, que está bem situado, nos dois locais, que é ali porque tem o atendimento de oncologia, e o governador, inclusive, pediu para a gente priorizar esses setores, que é o Jaguaribe e o Sertão Central. Então, nesse primeiro momento, nós vamos priorizar, atender a população, porque isso é muito importante, que a gente leve a consciência que a saúde do trabalhador rural também é problema da Federação da Agricultura, e nós vamos cooperar para melhorar a saúde dele. Ok. Queria entrar na PEC Nordeste. Exato. A PEC Nordeste, poderíamos dizer que é a maior feira indoor do agro no Brasil? Talvez. Se não, uma das duas? Talvez. Indoor. Eu sinceramente, eu desconheço outra, né? Eu ando em toda exposição agropecuária, tem exposição agropecuária, mas feira de negócio, como que nós fazemos aqui do agro, eu desconheço. Eu acho que a PEC Nordeste é a maior feira indoor. Mas, com certeza, é a maior feira que existe aqui num centro de evento. O que já é uma grande marca, porque tem grandes eventos. O Sana é um absurdo de gente, né? Mas amigo, essa é a maior feira que tem no centro. Amigo, para as pessoas que não conhecem a PEC Nordeste ainda, vamos conceituá-la, vamos falar um pouco do que é a PEC Nordeste, Exato. Qual a história da PEC Nordeste, porque assim, eu quero deixar você contar isso, mas eu sei um pouco da história. Existem duas fases, uma antes que você estava na presidência e uma agora com você na presidência, que ela tomou uma outra dimensão, mas me falem do início, né, que todo mundo tem seus méritos. Pois é, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quem realmente criou a PEC Nordeste foi um ex-presidente da federação chamado Torre de Mello. Torre de Mello é um camarada decente demais. É o mesmo da casa... Exatamente, do Lá Torre de Mello. Hoje ele é, inclusive, da Santa Casa, de Misericórdia. Não, ali é outro, né? Tem um lá Torre de Mello, que é... Doutor Torres é um camarada que foi 21 anos presidente da Federação de Agricultura, um cara que tem um serviço prestado ao negócio muito grande, e foi ele que criou com 200 pessoas. O maior evento que teve na Federação de Agricultura teve 200 pessoas aqui no Marina Park, né? Eu nem participei, porque eu não estava nessa época aí, não. Eu tenho uns 52 anos, não estava participando ativamente dessa época, não. O PEC Nordeste está chegando na 20ª, acho que é 9ª edição, e nós colaboramos muito para esse desenvolvimento do setor por esse tempo. O doutor Flávio também foi fantástico, mas aí teve uma interrupção. Na época da pandemia, a feira parou. E feira, quando para, meu amigo, é um problema danado. Recomeçar é mais difícil. É mais difícil. Parou a feira, e aí a gente voltou. Quando a gente voltou, foi na nossa gestão, na gestão do nosso grupo, a gente voltou, o que foi que a gente fez? A gente fez 2/3 de um pavilhão. E aí me veio o desafio da gente fazer num pavilhão inteiro. Aí no ano seguinte eu disse, rapaz, vamos fazer nos 2 pavilhões. Aí o ano passado foi nos 2 pavilhões, né? Exato. Nós colocamos mais de 60 mil pessoas no PEC Nordeste, capacitamos mais de 9.700 pessoas e tivemos lá espaço de 1.104 estandes. Esse ano nós vamos fazer o mesmo espaço, dobrar o pavilhão lá, os 2 pavilhões, vamos fazer no já corredor. Tem eventos dentro da PEC, né? Por exemplo, o pessoal do Camarão, da entidade do Camarão faz lá o evento deles, né? Exato. Aí vai ter a Feira dos Municípios. Fala um pouco disso esse ano. Porque lá é o seguinte, lá na verdade é uma feira com seminário. A gente traz 200 caravanas no interior para ser capacitado, porque capacitar e levar conhecimento é uma das expertises da Federação da Agricultura e um dever dela para colaborar com o produtor rural. Então a nossa expectativa é que a gente leve de 9 a 10 mil pessoas para a sua capacitação durante os 3 dias, né? Porque tem palestra, só para você ter ideia, nós trazemos 300 palestrantes de toda parte do Brasil e do mundo. Vem gente dos Estados Unidos e vem do Equador agora. Então, essas pessoas estão lá para capacitar esse pessoal. E aí tem a feira de negócio, que é a feira que é propriamente dita a feira do PEC. Esse ano terá alguns atrativos especiais. Uma deles é a feira do município. Queremos resgatar a feira do município que tinha aqui no Parque de Exposição, é muito importante para nós. Os municípios sempre são nosso parceiro. Nós agimos muito nas áreas rurais, então a parceria com os municípios é muito importante para nós. Então, esse é um negócio importante. E o outro é um concurso leiteiro que nós queremos fazer aqui, né? A pecuária leiteira tem crescido, incentivar o fortalezense a consumir leite do Ceará. Eu acho que tem por trás disso tudo, tem uma lógica muito bacana, porque se você consome o produto do Ceará, mas você está gerando renda aqui, emprego aqui, e por aí vai, você faz uma economia circular que muito nos interessa. O dinheiro. Claro, muito nos interessa. Então, essa é uma das pautas que nós estamos falando, inclusive, com o pessoal do supermercado,
para que a gente priorize ao cearense a consumir o produto do Ceará. Eu defendo aqui os produtos do Ceará mais que tudo, e falo isso não do negócio não, da indústria também, que ela é muito importante para beneficiar os nossos produtos. E eu me orgulho muito dela, né? Para você ter ideia, eu vi a Forbes ontem, das 100 maiores empresas do Brasil, 4 eram cearenses, né? Quer dizer, estou falando do agronegócio, que aqui é agronegócio, aqui M. Dias Branco é uma empresa do agronegócio, J. Macedo é uma empresa do agronegócio, as Três Corações é uma empresa do agronegócio. Essas empresas, M. Dias Branco tem 30% da massa do Brasil, as Três Corações têm 30%. E a Alvoar hoje é a 5ª maior laticínio do Brasil. Então essas empresas nos orgulham, nós temos que incentivar cada vez mais esse negócio. O PEC Nordeste está lá para fazer essa representação e mostrar. Ô Amilcar, eu queria saber para as pessoas que são da população que está vendo aqui e queira participar, como ela pode fazer? Lembrando que é de 5 a 7 de junho. PEC Nordeste é de 5 a 7 de junho. Como ela pode fazer para participar? Ela pode participar claro. lá? Como é para a pessoa que não tem relação com o agronegócio também, né? Não, pois é, mas nós produzimos, Roberto, alimentos, então é importante que as pessoas vão lá e conheçam. Na verdade, o PEC Nordeste, a feira é gratuita, né? É ali no centro de evento, como bem disse o Márcio, que é de 5 a 7 de junho, e nós esperamos tudo lá. Gostaríamos de fazer, inclusive nesse período, um grande arraiá para que as pessoas conheçam, é nossa cultura e nós temos que nos orgulhar. Às vezes, se a gente andar aqui em Fortaleza, eu tenho dificuldade até de ver gente com chapéu de couro, né? Porque eu não gosto daquele chapéu de couro do cangaceiro, não. Eu acho que o cangaceiro foi um marginal. Eu gosto do vaqueiro, sabe? Sim. Eu sou muito direto. Eu acho que o que nos representa, de fato, é o vaqueiro cearense e tal. E o PEC Nordeste levar uma tradição de quadrilhas, de festa junina, eu acho que isso está no nosso sangue. Eu, pelo menos, sou um matuto comedor de bode lá do Quixadá, gosto dessas coisas mesmo e acho que isso representa. O PEC Nordeste, ele mostra, naquele momento, a pujança e a força do agronegócio Ceará. E nós vamos, amigo, daqui para junho, se você trazer de novo aqui, ou pessoas ligadas ao PEC, para que a gente possa falar mais ainda, tá bom? Então estamos caminhando para o final do programa. E é importante demais a gente ressaltar que um evento como esse, ele mexe com a economia da cidade de Fortaleza em boa parte. Muita gente de fora, não só do interior, né, Amilcar? Muito expositor, hotéis ganham clientes, né, visitantes, enfim, mexe com a economia. Amilcar, queria te agradecer, renovar o convite para um outro momento mais próximo à PEC, você vir novamente. Eu conversei com o Anselmo, que é o proprietário da casa, para a gente fazer uma cobertura lá, se tiver como, a gente vai ter um stand divulgando, fazendo entrevistas, fazendo a cobertura. Afinal, a TV Capital é uma emissora que pega em Fortaleza e toda a região metropolitana em sinal aberto, né? Facilita muito as pessoas, como o Roberto disse aí, que não são do agro, mas que precisam conhecer, saber da importância que o agro tem para a economia cearense. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Roberto. A Federação da Agricultura está às ordens. Eu que agradeço. Será um prazer receber vocês lá e a TV Capital, que pode nos ajudar, inclusive, levando o conhecimento do agro e um pouco desmistificando aí seus mitos, levando, porque nós produzimos mais do que tudo alimento da mesa Fortaleza. Muito obrigado a vocês dois. Valeu, Márcio. Obrigado, Amilcar, pela presença. E amanhã a gente já está retornando com mais um programa no ar com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Um abraço a todos e até amanhã.